Eu gosto muito de uma frase, uma vez eu até falei para o Lucas e ele me copiou, mas fui eu que falei para ele, tá, gente, primeiro. Que a gente ou é um missionário ou é um campo missionário. Gosto muito disso, dessa frase. E glória a Deus, porque todos aqui eu já conheço e creio, né, que já são missionários. Agora a gente precisa falar um pouco mais sobre a necessidade de despertamento e que missão é essa, né, que nós temos a cumprir. Refletindo sobre missões como um todo, não sei se vocês sabem, mas na minha família, a minha tia já foi 4 anos, ficou 4 anos no campo missionário. E eu era criança quando ela fez isso. E eu ficava assim, meu Deus, mas que doideira é essa? A minha tia era concursada, largou tudo e decidiu ir para o campo missionário. Quando eu pensei, o que pode ter motivado isso, né? Eu comecei a refletir, e ela, na época, ela falava que não se via fazendo outra coisa, né? E quando a gente pensa no nosso dia a dia, a gente recebe muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. Falam com a gente sobre muitas coisas, são notícias, é tanta coisa que chega na nossa mente, no nosso coração, que às vezes a gente fica assim meio perdido, né? Nesse período de pandemia, foi muita gente que ficou triste, abatida de ver a situação do país. E nós precisamos pensar, a que nós temos dado ouvido? Né? A mídia fala, olha, para você ser feliz, você tem que conquistar isso. Alguns amigos até falam, concordo, tem que conquistar mesmo. Você tem que conquistar um super carro. Ué, mas o meu carrinho já não me leva para todos os lugares. Não, mas tem que ser um carro melhor para você ser feliz. Para você encontrar paz, você tem que usar certos tipos de substâncias. As pessoas, gente, falam tantas e tantas coisas na nossa mente. E o que nós precisamos entender é, para encontrar paz, para encontrar alegria, só tem um caminho. Só tem Jesus. E um texto que Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa questão da paz. Por quê? Eu já há algum tempo eu fico orando a Deus e falando, Senhor, fala comigo, para onde que o Senhor quer me enviar? Eu sei que eu preciso ir, mas eu fico naquela... E às vezes isso bate aquela angústia. E aí eu estava lendo a Bíblia, e Deus falou comigo, quero convidar a igreja para abrir lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Deus falou comigo no livro de Isaías, já tinha lido Isaías, mas é incrível, porque a Bíblia você lê uma vez, você tem uma ideia, lê a segunda tem outra, lê a terceira, aprende mais um pouco, né? Então, quero convidá-los a abrir, lá em Isaías 26, 3. Amém ou misericórdia, gente? Amém? Todo mundo achou? Então, vamos lá. Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus, ele guardará a gente em perfeita o quê? Gente, vocês não ouviram, não? Guardará a gente em perfeita paz. E quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor me guardará em perfeita paz. Se eu estou andando preocupada, e ele fala que estará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele, eu falei, então eu preciso mergulhar mais aí para descobrir mais do meu propósito. E quando a gente olha um pouco para a história de Isaías, esse profeta especificamente, a gente vê o chamado de Isaías lá em Isaías capítulo 6. Isaías fala que ele está no meio de um povo, ele mesmo escreve assim, de lábios impuros. E que ele tem esses lábios impuros e pede a Deus para ter misericórdia da vida dele, porque ele viu o Senhor, teve uma visão dos altos céus, e ele não se considerava nada. Então vem um anjo com tenaz e purifica os lábios de Isaías. E Isaías ouve a voz de Deus perguntando quem ele pode enviar para falar ao povo, quem pode levar a palavra dele ao povo. E Isaías responde para enviar ele. Ele estava se ofertando ali para fazer a obra de Deus. Então, dentro desse texto, da necessidade de encontrarmos o nosso propósito, para que nós tenhamos paz com Deus, e conhecendo a história de Isaías, pensando um pouco por que ele conseguiu escrever isso, será que todos nós hoje, refletindo juntos, conseguiríamos escrever e afirmar o que Isaías afirmou? Que Deus vai nos guardar em perfeita paz, porque confiamos plenamente nele?
Pensem sobre isso, em perfeita paz, independente da situação. Você vai estar em paz porque Deus vai estar guardando, porque o seu propósito está sendo alcançado. Então, quando a gente vê, Isaías escreveu isso, Isaías teve essa experiência com Deus, de se colocar à disposição para ser enviado, eu entendo uma primeira coisa. Há uma necessidade de se falar da palavra de Deus, por isso nós fomos chamados. Por isso Isaías foi chamado e ele respondeu ao chamado. Mas Isaías, um livro lá do Antigo Testamento, não entendi, não sei se isso se aplica para mim. E aí eu gostaria de pedir vocês para prestarem muita atenção em algo que eu vou dizer agora. Isaías foi um profeta no Antigo Testamento. Ele foi chamado porque ele estava no meio de um povo que tinha necessidade de se reconectar com Deus. Um povo de lábios impuros, gente, não é falar necessariamente só da boca, não. É um povo que estava fazendo coisas que não estavam ligadas ao propósito de Deus para a vida deles. Um povo que tinha virado as costas, para Deus. E uma experiência que me mostra, assim, Deus falou muito comigo de que, olha, essa necessidade de se falar da palavra de Deus não passou, não. Ela continua presente. Eu vivi ontem. Ontem pela manhã, eu, o Lucas e algumas outras pessoas, o Vitor, o Gi também, outras pessoas de outras igrejas, nós fomos na Cristolândia. O Lucas já tinha ido semana passada e ontem eu tive a oportunidade de ir. E chega lá na Cristolândia, eles dividem os grupos, Um grupo fica na Cristolândia, oferecendo café da manhã, comida para moradores de rua que chegam até lá. Outro grupo vai para a Cracolândia do Jacaré. E chega lá, divide mais uma vez. Um grupo fica oferecendo café da manhã na entrada e outro grupo entra mesmo para dentro da Cracolândia para levar a palavra de Deus e tentar fazer com que as pessoas saiam de lá. Eu fiquei nesse grupo de entrar para a Cracolândia. E aí a gente entrou lá. E o incrível é que o Lucas já tinha falado assim para mim, olha, cuidar, as suas expectativas são uma. Eu falei, vou para lá que eu vou ajudar e vou não sei o quê, porque estão precisando de ajuda. E eu, Lucas, cuidado que pode ser que Deus mude essa ideia. E foi muito isso. Ontem eu percebi, através de duas mulheres, o nome delas é Vitória e Renata, foram as que eu tive um contato mais próximo, o quanto há necessidade de se falar da palavra de Deus ainda. A Vitória, ela tem filhos, ela deve ter, assim, olhando, devia ter uns 20 e poucos anos, tem alguns filhos. Quando a gente estava passando, ela toda arrumadinha, gente, estava sentada com um papelzinho com droga, e ela estava pronta para cheirar aquilo ali. E aí eu virei e falei assim, a gente pode falar com você? E ela levou um susto assim, e ela falou, ai meu Deus, vocês são da igreja, ai que vergonha, e começou a ficar desesperada. A gente, calma, a gente só quer orar por você, a gente quer falar com você. E ela virou e falou assim, ai, eu já fui da igreja, eu não estou mais na igreja, eu não consigo me libertar disso. E aí eu e uma outra menina que estávamos lá, a menina começou a falar, mas você sabe o quanto você é preciosa? Você precisa de ajuda? A gente está aqui para te ajudar. Você já ouviu falar de Jesus mesmo? E ela desabou de chorar. E isso não foi com uma ou duas pessoas. Você falava o nome de Jesus e as pessoas choravam. Você não precisava falar muita coisa. Você falava assim, já ouviu falar de Jesus? E a pessoa chorava. E aquilo ali, eu chego a ficar arrepiada só de pensar. Aquilo ali me mostrou assim, o nome de Jesus, ele é tão poderoso que você fala, não tem como. Tudo aquilo ali que estava amarrado, assim, desfaz. Mas será que ela teria chorado, reconhecido a condição dela e a necessidade de ajuda se a gente não tivesse falado do nome de Jesus? Há necessidade, gente, de falar da palavra de Deus ainda. A outra mulher com quem eu tive contato, a Renata, ela tava, você via, quando a gente chegou, via que ela estava inquieta. Ela ficava entrando e saindo de um lugar que eles chamam de malocas, que são as casas que são feitas de lona, de saco plástico, e o pessoal mora ali. E ela estava inquieta, indo para um lado, indo para o outro. E aí as missionárias foram falando com mulheres do lado da Renata, assim. E só a Renata ali sozinha. E eu, ai meu Deus. E Deus falando assim, vai lá falar com a Renata. Não sabia que era Renata o nome ainda. E eu, não, Senhor, vai vir outro missionário aqui rapidinho, vai lá falar com ela.
E eu naquela inquietação. E eu fui lá, falei com a Renata. E eu virei e falei assim, Renata, você sabia que a sua vida é muito preciosa? Gente, eu só falei isso, ela começou a chorar. Preciosa como assim? E fui falando de Jesus, e ela chorando. No final, dei um abraço, e ela chorava, e chorava, e chorava. Porque ela não conseguia falar muito, mas toda vez que eu falava, você é escolhida, você é amada, e ela ia chorando mais, chorando mais, chorando mais. E isso, junto com o que uma das missionárias falou comigo antes da gente entrar, assim, virou uma chave na minha mente, com relação à necessidade de ir falar da palavra de Deus. A missionária, antes da gente entrar, a gente ora, eles dão uma palavra, ela virou e falou assim, gente, o lugar para onde a gente vai é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar em que as pessoas estão assim, desoladas, estão necessitando ouvir uma palavra de amor, uma palavra de cuidado. Mas o que mais marcou foi esse lugar de dor. E é aquilo, a gente já viu algumas pessoas, né, que moram nas ruas, viciadas em drogas, mas eu nunca tinha visto algo daquela magnitude. Gente, a gente andou mais ou menos a distância daqui até o final da igreja. Só andou esse pedaço da extensão da Cracolândia. E a gente ficou 2h30 de tantas pessoas que tinham nesse pedaço. Só nesse pedaço. Não era nem metade da quantidade de pessoas que estavam lá. Então, porque a necessidade ainda de falar da palavra de Deus é que nós fomos chamados. Então, não dá para a gente pensar que dá para ficar sentado, que vir para o culto é suficiente. Vir para o culto é essencial, mas não é só isso. A gente precisa sair daqui e ir falar da palavra de Deus. E o que é mais incrível é porque não é só a minha experiência, gente. A gente vai ver no Novo Testamento, né? E aí que eu separei rapidamente, né? Em João 10:10 fala, Deus diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em Mateus 5:3, diz que haverá consolo para os que choram. Gente, quem tem que levar o consolo? É a igreja. Então, assim, Jesus ele veio para que tenhamos vida, mas não é para a vida parar na gente, não. É para que a gente transborde essa vida para as outras pessoas. Se Jesus falou que vai haver consolo, ele vai nos usar para consolar. O Espírito Santo não habita em nós? Se é o Espírito Santo que é o consolador e ele habita em mim, então eu tenho alguma coisa, eu estou envolvida nessa grande obra, né? Então não esqueçam disso. Há uma necessidade de se falar da palavra de Deus. Havia no tempo de Isaías e há hoje. E por isso nós somos convocados, nós somos chamados. Um segundo ponto, e aí eu queria que vocês abrissem lá em Isaías 61:1. Segundo ponto há uma missão dada, por isso você, eu, todos nós fomos chamados. Isaías 61:1. Amém? Misericórdia? Ó, gente, só para explicar, se achar o texto é amém, se não achou, misericórdia que a gente espera, entendeu? Então, beleza. Então, amém é porque acharam, né? Então, vamos lá. Isaías 61:1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse é um texto, né, do Antigo Testamento que está falando para que nós fomos enviados. Ah, não, foi só Isaías que foi enviado. Ficou no Antigo Testamento? Abre aí, por favor, Igor, para vocês não demorarem tanto tempo. Mateus 28, do 18 ao 20. Esse texto assim já tem que estar na nossa mente assim o tempo todo, né? Mateus 28, do 18 ao 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente já viu um texto em Isaías, já viu um texto em Mateus, que falam exatamente a mesma coisa, mas um especifica um pouco mais do que o outro.
nós temos uma missão. Não tem como a gente ficar assim, se abster. Não, eu nunca ouvi falar que eu tinha que fazer alguma coisa. Não, ouviu sim. Eu lembro há um tempo atrás, que a gente teve, quando teve a primeira vez a campanha, né, no Inverno Aqueça uma Vida, que o pastor estava falando, precisamos de voluntários para tocar, para servir café e tudo mais. E aí o pastor falou uma coisa que eu concordei na hora. Ele virou e falou assim, não espera Deus falar com você que é para você ser voluntário, não. Já falou, na verdade. É para você servir. Não espera, não, Deus falar especificamente, sirva no Inverno Aqueça uma Vida. Não, Ele já falou para você ir. Já deu essa missão. Ah, Thalita, mas, olha, eu não sei. Beleza, eu tenho que ir, tenho que falar do amor de Deus, tenho que ajudar, tenho que profetizar, tenho que... Mas não sei exatamente se eu tenho alguma habilidade, se eu tenho algo que possa ser útil. E aí, lá em Romanos 12, do 6 a 8, eu já te respondo que você tem. Pode não ter descoberto ainda, mas você tem. Diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. E mais alguns outros textos vão falar que quer a gente coma, que a gente beba, que a gente faça tudo para a glória de Deus. Vai falar lá em Efésios 1, 11 e 12, diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Alguém aqui foi encontrado pelo Senhor? Eu creio que eu fui encontrado pelo Senhor. Eu gosto do termo que o Lucas usa muito, eu fui arrancada pela graça. A gente estava condenado ao inferno, o Senhor foi lá e nos arrancou. Mas Ele não nos arrancou simplesmente para parar em nós. Nós fomos salvos pela graça, veio de Deus para nós não podíamos fazer nada para merecer. Fomos salvos pela graça, mas essa graça é algo que tem que vir em nós e transbordar. Por quê? Porque como nós lemos, nós fomos feitos para a glória de Deus. Se tem alguém muito próximo a você, do seu ladinho, que ainda não conheceu a Deus, alguma coisa está errada. Entupiu aqui o canal, gente? Desceu aqui, ó. Tem que andar, tem que sair. Então, nós temos que entender que, primeiro, como a gente viu antes, há necessidade de se falar da palavra de Deus e por isso você foi chamado. Segundo, existe uma missão dada, uma missão revelada, por isso nós fomos chamados, porque há uma missão a se cumprir. E um terceiro ponto é, nós fomos chamados porque ainda existem pessoas perdidas. Nós fomos chamados porque Deus, apesar de muitas vezes nós mesmos não enxergarmos em nós algo de valor, Ele enxergou. E Ele entendeu que a sua vida valia a pena e que a vida de outras pessoas que podem ser alcançadas através de você também vale a pena. Então, o terceiro ponto é, ainda há pessoas perdidas, pessoas que não conhecem Deus, pessoas que estão realmente a caminho do inferno. E por isso você foi chamado. Não fala assim, aquele missionário que está lá no Oriente Médio, ele foi chamado para falar de Deus. Foi, mas você também, que está aqui. Eu também fui. Nós não estamos nessa vida, gente, por acaso. Existe um propósito. E sabe o que é incrível? Como nós lemos lá no início. Assim que descobrirmos como desenvolver esse propósito, Deus nos conservará em perfeita paz. Se você ainda anda preocupado, desanimado, às vezes no dia a dia se sente frustrado, olha, se volta para o seu Criador. Por quê? Existe esse propósito geral de falar da palavra de Deus. Esse é para todo mundo. Mas você tem habilidades específicas e Deus quer te revelar. E como você pode falar da palavra de Deus? Para quem? Para que público? Mas para isso você precisa se entregar mais, se dedicar mais, se envolver mais. E eu juro que é o penúltimo texto que eu vou ler com você, gente, é porque eu fico muito animada de falar de missões.
Está lá em Romanos 10, do 13 ao 17. Eu gosto muito, muito desse texto. É meu segundo texto predileto da Bíblia. O primeiro é Colossenses 3, 23. Amém? Misericórdia. Então, vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Por isso, diz Isaías, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nesse texto, nós vemos algumas questões, mas a principal dela é: se nós não formos, como as pessoas ouvirão falar de Jesus? E aí, o que é interessante, uma vez eu ouvi numa pregação do líder no Rio, do movimento universitário cristão que eu fazia parte. E ele falou assim, gente, ser incluído na obra de Deus é um privilégio, um privilégio. E ele, no final a gente orou e ele falou assim, ore para o Senhor para que você faça parte. E aí, pensando sobre isso, eu falei, Senhor, se Deus tem o propósito, gente, de salvar essa pessoa, e você se recusa a ir, não quer dizer que Deus não vai falar com a pessoa, mas Ele vai usar outra pessoa para falar. Mas você perdeu a oportunidade de servir ao Deus que te alistou. Você perdeu a oportunidade de ver uma pessoa se transformando em uma nova criatura. Você se desviou do propósito para o qual você foi criado, do propósito para o qual você foi resgatado. E esse texto também nos mostra que, assim, temos que ajudar todas as pessoas, não sei como eu vou ajudar. Eu vi um dia no Facebook, eu até postei na página da Juventude dos Adolescentes, que era um desenho que escreveram assim, desenharam Jesus e representaram em libras, eu sou Jesus, eu amo você. E botaram embaixo uma referência a esse texto. E eles botaram assim, como, pois, ouvirão se não há quem sinalize? Né, que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela é sinalizada. E aquilo falou muito comigo. E eu já estava há um tempo, Deus falando comigo sobre a população surda, no geral. Vocês sabiam que no Brasil a gente tem quase 10 milhões de pessoas surdas? Eu não fazia ideia. Eu, como eu não conheço muitos, achava, deve ter 2, 3, 4, 100, quase 10 milhões. E eles são uma das populações menos alcançadas pelo Evangelho. Thalita, mas eu não sei Libras. Está esperando o quê para aprender? Está esperando o anjo descer e falar que você tem que se envolver com o reino? A gente já leu aqui alguns textos, tem muitos mais, que já foi dada uma ordem. E mais um texto que eu gostaria também de falar, e tem muito a ver com a questão que o evento que nós teremos mais tarde, está lá em Mateus 18, 14, que diz assim, da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. A gente já viu a necessidade de se falar para a população surda, porque os surdos também têm o direito de conhecer sobre Jesus, gente, e de herdar o reino dos céus. Só vai herdar o reino dos céus aqueles que crerem em Jesus. Se eles não ouvirem falar como. O segundo grupo, que é muito importante, às vezes as pessoas não valorizam, são as crianças. Eu estou, graças a Deus, e assim, fui abençoada, estou fazendo um curso que é da APEC, que ela é uma organização voltada à evangelização de crianças. E o pastor presidente da APEC, ele usou esse texto em uma das aulas. Porque ele falou, olha, há pessoas que pensam que a criança, por ser criança, ela já está no céu, não precisa necessariamente investir tanto na palavra de Deus. Porque todo mundo fala, se Deus falou que a gente tem que ser como criança, a criança já está lá no reino dos céus. E esse foi um dos textos que ele usou para mostrar que não. A criança também está perdida. A criança também precisa ouvir da palavra de Deus. Esse texto aqui, a situação era qual? Para Jesus ter escrito e falado sobre isso, né? No caso, falado e ter sido escrito por Mateus. Jesus estava com os discípulos
E os discípulos estavam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Jesus pega uma criança e bota no meio. E começa a falar sobre aquela criança. Fala que se não formos como crianças, não herdaremos o reino dos céus. E uma das coisas que ele fala é que nenhum desses pequeninos, a criança ali no meio, se perca. Então, quando a gente pensa no trabalho com criança, eu acho que às vezes algumas pessoas não entendem a importância disso. Não é porque a criança é criança que ela já está, ela precisa ouvir falar de Jesus. Ela precisa sentir esse amor. Vocês já conheceram alguma criança que vocês viram assim, meu Deus, alguma coisa está acontecendo ali. A criança está atordoada, vive num lugar, num ambiente complicado. Ela precisa ouvir falar do amor de Jesus e ter paz no coração dela. Descobrir que ela tem um propósito, assim como eu, assim como você. Então, as crianças também são um grupo que precisam ouvir falar da palavra de Deus. O pastor e a Mona Lisa já mencionaram aqui também sobre um outro grupo. Eles conhecem missionários que trabalham na Itália. Eu estava passando pelo site da Junta de Missões Mundiais e no norte da Itália, gente, só há 1% de pessoas evangélicas. 1%. Você tem noção disso? 1% de pessoas no norte da Itália que conhecem Jesus e que já tomaram uma decisão. Então, quando a gente vai andando e olhando para a nossa sociedade, é muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. E a gente precisa falar porque há essas pessoas perdidas ainda. Outro grupo importante que as pessoas não dão muita atenção, os refugiados. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países que mais recebe refugiado? Vocês sabiam que, se eu não me engano, foi há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, se viu que em Duque de Caxias, todo mundo conhece Duque de Caxias, é onde existe a maior parte de congoleses refugiados. Duque de Caxias. E sabe quem está trabalhando com eles, a maior parte? A Caritas, que é uma associação católica, uma associação de referência. Ah, Thalita, mas eu não consigo tempo para ir lá em Madureira ajudar na Cristolândia, para ir na Cracolândia do Jacaré. Duque de Caxias é logo ali, gente. Ah, mas mesmo assim, tem que gastar passagem e tudo. PIB Jardim Meriti está em Jardim Meriti. Jardim Meriti é aqui. Jardim Meriti é aqui. Há onde trabalhar. E um último povo que eu quero mencionar, mas que não fica só nesses, são os muçulmanos. Eu e o Lucas, a gente conheceu virtualmente um missionário, se chama Khalil, e ele vai estar indo definitivamente para o Oriente Médio. Ele é pastor no Espírito Santo, ou seja, está numa condição assim, ele está tranquilo, não corre risco de morrer nem nada, mas ele toda a família dele sentiram que foram convocados para ir para lá. E ele, se vocês verem, ele não pode aparecer em foto, não pode aparecer em vídeo, não pode aparecer em nada, porque se identificarem ele lá, é morte, não tem conversa. Não tem, não, vou deportar você de volta. Não, morreu, é proibido. Então, o que será que move essas pessoas a fazerem isso? O que move é porque elas veem que tem pessoas perdidas lá, pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. Enquanto a gente está aqui sentado e acha que é suficiente a gente vir para cá. Como eu disse, é essencial estar na igreja. Isso é o mínimo. Mas não é suficiente. Ah, Thalita, mas olha, não sei se eu tenho tempo de aprender Libras agora. Não tenho muita paciência com criança. Olha, eu não falo outras línguas para ir para o Oriente Médio. Mas o que é isso aqui? É 1 quilo de alimento não perecível. Na casa de oração que você frequenta. Essa comunidade está sedenta por ajuda. E vocês acham que a gente para só no alimento? Não. Isso aqui é uma das formas de ajudar. Mas disso daqui, você vai entregar uma cesta, vai distribuir, você pode falar do amor de Jesus. Você já demonstra o amor de Jesus com um ato e ainda usa suas palavras para confirmar. Então, se você pode ajudar com 1 quilo de alimento, ajuda. É uma forma de missão, é ajudar. A missão é ir. E foi dada a todos nós. Não foi só a mim, não foi só o pastor, não foi só o irmão Henrique e o Davidson que estão responsáveis pela ação social, foi a todos nós. E já caminhando para o final, eu gostaria de falar algumas coisas também. Gente, eu falei muita coisa, muita informação, mas, sinceramente, há muito mais a ser dito. Por quê? Tudo que a gente puder fazer para que haja o despertamento de cada um de vocês, e eu entendo que eu tenho que ser despertada dia após dia para falar mais da palavra de Deus, a gente tem que fazer, a gente tem que falar.
eu às vezes já ouvi assim, mas eu não sei como é que eu poderia ajudar, não sei o que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar as pessoas. Você é eletricista? Você pode ajudar. Você é pedreiro? Você pode ajudar. Você sabe cozinhar? Você pode ajudar. Lá na Cristolândia eles distribuem comida. Vocês acham que a comida vem como? O anjo desce e coloca ela ali na mesa? Não, ela é preparada. Precisam de pessoas para ajudar mesmo a limpar, para que aqueles acolhidos, pessoas que são recolhidas da rua, para que eles possam ter um lugar legal para habitar, possam ter um ambiente para se desenvolver. Todos nós, gente, que já fomos alcançados por Jesus, nós já somos missionários. A questão é, alguns são obedientes e outros são desobedientes. Você está em qual grupo? Você ouviu a missão de Deus e você está cumprindo ou você ficou na sua? Você é um missionário obediente ou desobediente? Uma vez eu estava assistindo uma conferência com os jovens, há uns anos atrás, lá do grupo de jovens da igreja de São José dos Campos, igreja da cidade. E um pastor de Portugal, da Hillsong de Portugal, falou uma coisa e aquilo ali ficou no meu coração. Ele falou, olha, nós temos habilidade para cantar, habilidade para dançar, mas nós não fomos chamados simplesmente para cantar, nós fomos chamados para servir. E servir as pessoas, servir a Deus e servir as pessoas. O maior mandamento é o quê? Amar ao nosso Deus com todo o nosso coração, força, entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A missão que foi dada a cada um de nós é isso. A gente amou a Deus e fomos amados por Ele, somos amados por Ele. Agora, já passou da hora de espalhar esse amor por outros. Para de achar que está suficiente. Quantas vezes a gente já cantou aqui na igreja a música Lugar Secreto, que fala, quero ir mais fundo, me leva mais perto. Você quer ir mais fundo mesmo? Tem buscado ir mais fundo? Conhecer melhor a vontade de Deus? Conhecer o propósito dele para a sua vida? O propósito da sua vida não é só acordar, andar, comer, dormir, trabalhar. Não. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. E se você não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Mas eu vou para a igreja e continuo com o coração aflito. Deve ser porque está faltando virar essa chave. Você ainda não está cumprindo plenamente o seu propósito em Deus. No Novo Testamento, agora eu não me recordo do texto, diz que é inútil um servo que faz somente o que mandam ele fazer. Imagina como seria definida a pessoa que nem isso faz. Pessoa que nem o que foi mandado fazer não faz. Se é inútil aquele que só faz o que foi mandado, imagina quem nem faz isso, gente. Gente, a gente tem uma missão absurda. O campo é enorme. Como eu disse para vocês, só a quantidade de pessoas que tem na Cracolândia, gente. E o Lucas já trouxe esse dado, mas vale reforçar. Em 2016 foi feita a estatística. Eram 2 milhões de pessoas moradoras de rua. E 2 milhões de batistas. Não é 2 milhões de evangélicos, de crentes, não. 2 milhões de batistas no Brasil. Se cada batista se responsabilizasse em ajudar um morador de rua a se reerguer, a gente praticamente resolveu o problema. Por que a gente tem tanto morador de rua ainda? Porque os batistas estão se omitindo, as pessoas estão se omitindo. Não se omitam mais. Já passou da hora. A pessoa pode atravessar a rua ali, gente, ser atropelada. A gente está no meio de uma pandemia. Você um dia está com a pessoa, no outro ela não está mais. E a pessoa que está perto de você é seu campo missionário. Imagina o peso de você ter tido a oportunidade de falar com a pessoa hoje sobre Jesus. Não falou e ela morre amanhã sem Jesus. Eu não quero sentir esse peso. Não quero, quando eu chegar no paraíso, Deus virar para mim e falar assim, o que você fez com o chamado que eu te dei? Com quem que você ajudou a vir para perto? Quem você ajudou a sair do inferno e vir para o céu? Eu não quero que Deus me fale que está decepcionado. E eu espero que vocês também tenham essa inquietação. Nós fomos chamados para transformar. Estou aqui com a blusa da geração metanoia. Metanoia é mudança de mente. A gente não se conforma com o mundo, mas a gente renova a nossa mente. E aí a gente conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí a gente conhece a paz que excede todo entendimento. Queria convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. E eu queria dizer, gente, se preparem. Mas olha, para ler muita coisa eu não consigo. Não necessariamente você tem que se preparar lendo, fazendo um super curso. Mas se prepare
lendo a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. No YouTube, tem a Bíblia toda narrada. Toda. Pelo Cid Moreira. Gente, tem barulho até das tempestades, tudo. Então, assim, tem dificuldade de ler? Ouça. Mas ouça a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus efetuar uma mudança em você e vá. Não fique parado. Não fique pensando que é suficiente ficar parado. Não é. Eu já sou salvo. Glória a Deus, estou aqui de boas. Agora é só ir para a igreja. Não, não é só isso. Missões é para todo mundo. É uma realidade que a gente tem que viver dia após dia. Porque ainda há pessoas perdidas. Há uma missão dada e há necessidade de falar da palavra de Deus. Então, se lance, se prepare. Numa carta de Paulo a Timóteo, ele fala que a gente busque apresentar-se sempre aprovado. Maneje bem da palavra, se entregue para o reino. Então, se você entende que ainda não tinha tomado essa decisão, mas entende, olha, eu preciso me lançar mais. Não fiz o suficiente ainda. Não fiz. Eu gostaria de te convidar a tomar essa decisão hoje. Olha, eu vou chegar em casa. Quanto tempo a gente perde no WhatsApp, no Facebook? Pesquisa sobre os projetos da Junta de Missões Nacionais. Com certeza tem um aqui perto. Procura o pastor, procura o irmão Henrique. Olha, como eu posso ajudar com a ação social? Olha, eu não estou com muito dinheiro para comprar os alimentos, mas você pode ajudar eles a montar, a pensar o que é melhor de se fazer. Pode ajudar orando. Missões a gente pode fazer de 3 formas e melhor ainda que a gente faça das 3. É orando, é ofertando para missões e é indo. Eu não posso ir, não consigo largar minha família agora. Você oferta para missões? Oferta mesmo? Eu não consigo ofertar. Você ora por missões? Você ora pela Cristolândia, que é um trabalho de recuperação de viciados em drogas? Ora pela Casa Viver, que é um trabalho que é feito com crianças de Costa Barros? Você já parou para orar por algum projeto? Gente, apadrinhe um projeto e ore. E faça, e corra atrás. O Ministério de Louvor vai estar cantando um louvor agora. E depois eu queria falar com vocês só mais um pouco sobre um convite, orar junto e depois chamar o pastor aqui para estar encerrando essa celebração.